Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um dos discursos mais poderosos e transformadores de todos os tempos, o Sermão da Montanha. Prepare-se para ser inspirado e tocado profundamente. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like de gratidão e fique conosco até o final. O Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo, está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ele contém ensinamentos profundos sobre como viver uma vida plena, cheia de amor, compaixão e propósito. Vamos começar com as bem-aventuranças. Jesus nos diz que os pobres de espíritos, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidores por causa da justiça são bem-aventurados. Ele nos lembra que mesmo na dificuldade podemos encontrar alegria e propósito. Mesmo nos momentos mais sombrios, há uma promessa de bênção e conforto. Você não está sozinho. Cada desafio pode ser uma oportunidade para crescimento espiritual e para encontrar a verdadeira felicidade. Jesus também nos chama para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Isso significa que cada um de nós tem um papel único e vital. Podemos fazer a diferença, sua bondade, suas ações positivas e seu amor podem transformar vidas e trazer luz onde há escuridão. Um dos ensinamentos mais desafiadores do Sermão da Montanha é amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina a perdoar e a orar por aqueles que nos perseguem. Isso não é fácil, mas é extremamente poderoso. O amor tem o poder de quebrar barreiras, curar feridas e trazer paz ao nosso coração. Jesus nos encoraja a confiar em Deus e não nos preocuparmos excessivamente com o futuro. Ele nos lembra que Deus cuida de todas as criaturas e que somos muito valiosos para Ele. Vamos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais famosos e significativos de Jesus Cristo, registrado nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Este sermão contém uma série de ensinamentos que formam a base do cristianismo e oferecem uma visão profunda sobre a moralidade, a ética e a espiritualidade. Vamos explorar em detalhes os principais pontos do Sermão da Montanha e como as pessoas se sentiam ao ouvir Jesus falar. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças são a abertura do Sermão da Montanha e consiste em uma série de declarações que começam com bem-aventurados. Cada declaração exalta um grupo específico de pessoas e promete-lhes uma bênção especial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus compara seus seguidores ao sal da terra e à luz do mundo. Ele enfatiza a importância de influenciar positivamente o mundo, mantendo a integridade e irradiando luz através de boas obras para glorificar a Deus. Jesus afirma que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele destaca que a justiça dos seus seguidores deve exceder a dos escribas e fariseus para entrarem no reino dos céus. Nesta sessão, Jesus oferece uma interpretação mais profunda e espiritual da lei mosaica. Ele condena não apenas o assassinato, mas também a ira injusta e o desprezo pelos outros. Ele ensina que o adultério começa no coração e chama a pureza. Ele aborda o divórcio e destaca a santidade do casamento. Ele ensina sobre a integridade nos juramentos. Ele desafia a tradição da vingança com o princípio de oferecer a outra face.
Ele exorta a amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Jesus fala sobre 3 práticas tradicionais da piedade judaica: esmolas, oração e jejum. Ele adverte contra a hipocrisia e ensina que essas práticas devem ser realizadas em segredo, buscando a aprovação de Deus e não dos homens. Aqui ele também apresenta a oração do Pai Nosso, um modelo de oração sincera e humilde. Jesus ensina a importância de acumular tesouros no céu, onde são eternos, em vez de se apegar às riquezas terrenas. Ele encoraja a confiança em Deus, que provê todas as necessidades, e a evitar a ansiedade sobre o futuro. Jesus também adverte contra o julgamento hipócrita dos outros e ensina a importância de examinar a si mesmo primeiro. Ele também fala sobre discernimento ao lidar com pessoas e situações. Jesus incentiva a persistência na oração e apresenta a regra de ouro. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós. Ele descreve o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que leva à destruição. Jesus adverte contra os falsos profetas, que podem ser conhecidos pelos seus frutos. Ele enfatiza que apenas aqueles que fazem a vontade de Deus entrarão no reino dos céus. Jesus conclui o sermão como uma parábola sobre 2 construtores, aqueles que ouvem e praticam os seus ensinamentos. É como um homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, que resiste às tempestades. O que não pratica seus ensinamentos é como um homem insensato que constrói sua casa sobre areia, que desmorona nas tempestades. As multidões que ouviam Jesus ficaram maravilhadas com seus ensinamentos. Ele ensinava com autoridade, diferentemente dos escribas e fariseus. As pessoas se sentiam profundamente tocadas e inspiradas pelas palavras de Jesus, que falava com clareza, sabedoria e amor. Ele não apenas explicava as Escrituras, mas também demonstrava como viver de acordo com a vontade de Deus, desafiando as normas sociais e religiosas da época, com um chamado à transformação interior e à prática do amor e da justiça. Esse detalhamento do Sermão da Montanha mostra a profundidade e a relevância dos ensinamentos de Jesus, que continuam a impactar, a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. O Sermão da Montanha continua a ser uma fonte de inspiração e orientação moral nos dias de hoje, oferecendo ensinamentos que são relevantes para a vida moderna. Aqui estão 7 fatos sobre o que essa história representa para nós atualmente. Valores universais. O Sermão da Montanha apresenta valores universais que transcendem o tempo e a cultura. Princípios como amor, compaixão, humildade, justiça e perdão são aplicáveis em qualquer contexto e continuam a ser a base para uma vida ética e significativa. As bem-aventuranças destacam a importância da humildade, da misericórdia e da pureza de coração. Em uma era onde o sucesso é frequentemente medido por realizações materiais e status, esses ensinamentos nos lembram de valorizar a integridade e a bondade. A metáfora de ser o sal da terra e a luz do mundo nos encoraja a fazer a diferença em nossas comunidades. Isso significa que nossas ações, mesmo pequenas, podem ter um impacto significativo e positivo na sociedade, promovendo a justiça, a paz e a solidariedade. Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e a orar por aqueles que nos perseguem, em um mundo frequentemente marcado por divisões e conflitos. Essa mensagem de perdão e reconciliação é crucial para a construção de relacionamentos saudáveis e comunidades harmoniosas. A orientação para não se preocupar excessivamente com o futuro e confiar em Deus é especialmente relevante em tempos de incerteza. Isso nos lembra da importância de confiar em um propósito maior e de buscar a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. Os ensinamentos sobre esmolas, oração e jejum
enfatizam a importância da autenticidade em nossa espiritualidade. Em uma era de redes sociais e aparências, somos desafiados a buscar uma conexão genuína com o divino e a viver de acordo com os nossos valores mais profundos. Os ensinamentos do Sermão da Montanha fornecem um guia para uma vida ética e moral. Eles nos desafiam a agir com integridade, a tratar os outros com respeito e dignidade e a buscar a justiça e a verdade em todas as nossas ações. Esses princípios são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de ensinamentos religiosos, mas uma fonte de sabedoria prática para a vida moderna. Ele nos desafia a refletir sobre nossos valores, a maneira como tratamos os outros e o papel que desempenhamos na sociedade. Ao incorporar esses princípios em nossas vidas, podemos encontrar um caminho de paz, propósito e realização, além de contribuir para um mundo melhor. O Sermão da Montanha oferece uma visão profunda de como viver uma vida ética e espiritual. Quando os seus ensinamentos não são seguidos, diversos aspectos negativos podem surgir na sociedade e na vida pessoal. Aqui estão 6 fatos negativos que podem ocorrer quando não vivemos de acordo com os princípios do Sermão da Montanha. Aumento da intolerância e do conflito. Quando não praticamos a compaixão, a misericórdia e o amor aos inimigos, a intolerância e os conflitos tendem a aumentar. A falta de perdão e a persistência na vingança podem levar a uma escalada de disputas e divisões. Sem a disposição de reconciliar e entender o outro, as tensões sociais e pessoais podem se intensificar, resultando em um ambiente hostil e fragmentado. Comunidades divididas por conflitos raciais, religiosos ou políticos, relacionamentos pessoais corroídos por ressentimentos e falta de perdão. Esses são alguns exemplos. Vamos falar também sobre a desigualdade e injustiça. A negligência dos ensinamentos sobre justiça, humildade e misericórdia pode resultar em uma sociedade mais desigual e injusta. Quando não buscamos a justiça e não nos preocupamos com as necessidades, as disparidades econômicas e sociais se aprofundam. Isso cria um ciclo de pobreza e exclusão que perpetua a injustiça. Políticas públicas que favorecem os ricos e poderosos em detrimento dos pobres. Falta de acesso a serviços básicos para comunidades marginalizadas. Egoísmo e materialismo. O foco excessivo nas riquezas terrenas e na busca de tesouros materiais, em detrimento dos tesouros espirituais, promove o egoísmo e o materialismo. Esse comportamento pode levar a uma sociedade onde o valor das pessoas é medido por suas posses e status, em vez de seu caráter e ações. Culto ao consumo e ao status social, negligenciando valores como generosidade e altruísmo. Competição desenfreada que coloca o ganho pessoal acima do bem-estar coletivo. Hipocrisia e falta de autenticidade. Quando não vivemos com integridade e autenticidade, conforme ensinado por Jesus, a hipocrisia se torna comum. As pessoas podem apresentar uma fachada de piedade ou moralidade, enquanto suas ações contradizem seus valores professados. Isso erode a confiança nas instituições e nos relacionamentos pessoais. Líderes religiosos ou políticos que pregam moralidade, mas não a praticam. Relações interpessoais baseadas em aparências em vez de autenticidade. Desespero e ansiedade, ignorar os ensinamentos sobre confiar em Deus e não se preocupar excessivamente com o futuro pode resultar em altos níveis de desespero e ansiedade. Quando as pessoas dependem apenas de suas próprias forças
e não têm uma âncora espiritual podem se sentir sobrecarregadas pelas incertezas da vida. Exemplos: aumento de transtornos de ansiedade e depressão na sociedade, pessoas se sentindo perdidas e sem propósito em meio a crises pessoais e sociais, destruição de relacionamentos quando os princípios de respeito, amor e perdão não são seguidos, os relacionamentos sofrem, a falta de comunicação honesta, compreensão e compaixão pode levar à deterioração de relações familiares, amizades e parcerias, o egoísmo e a falta de empatia minam a confiança e o respeito mútuo, aumento de divórcios e separações devido à falta da comunicação e compreensão, amizades e parcerias de negócios rompidas por falta de confiança e cooperação, a não vivência dos princípios do Sermão da Montanha pode levar às consequências negativas significativas, tanto em nível pessoal quanto social, intolerância, desigualdade, materialismo, hipocrisia, ansiedade e destruição de relacionamentos são apenas alguns dos problemas que podem surgir. Incorporar esses ensinamentos em nossa vida diária pode ajudar a criar uma sociedade mais justa, pacífica e compassiva. O Sermão da Montanha é um dos discursos mais profundos e transformadores da história, oferecido por Jesus Cristo e registrado nos Evangelhos. Este sermão não é apenas um conjunto de ensinamentos religiosos, mas um guia atemporal para a vida ética e espiritual que continua a ressoar profundamente nos dias de hoje. Os ensinamentos do Sermão da Montanha são extremamente relevantes para a vida moderna, em um mundo frequentemente marcado por conflito, desigualdade e materialismo. Esses princípios oferecem uma visão de esperança, justiça e amor. Valores como compaixão, humildade, misericórdia, perdão e autenticidade são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Ao viver de acordo com esses princípios, podemos influenciar positivamente nossas comunidades, promover a paz e encontrar um propósito mais profundo em nossas vidas. Consequências de ignorar os ensinamentos. Por outro lado, a negligência desses ensinamentos podem levar a uma série de consequências negativas, como nós mencionamos: aumento de intolerância, injustiça, egoísmo, hipocrisia, ansiedade e assim vai. Ignorar esses ensinamentos pode resultar em uma sociedade fragmentada, onde o desespero e o conflito prevalecem. Viver os ensinamentos do Sermão da Montanha requer um compromisso pessoal e uma transformação interior. Isto implica em praticar a humildade, ser misericordioso, buscar a justiça, perdoar, amar nossos inimigos e confiar em um propósito maior. Esses valores não são apenas ideais elevados, mas práticas diárias que podem transformar nossas vidas e a sociedade ao nosso redor. O Sermão da Montanha é um chamado à ação. Ele nos desafia a examinar nossas próprias vidas, a reconsiderar nossas prioridades e agir de acordo com o princípio de amor e justiça. É um convite para ser a luz do mundo e o sal da terra, influenciando positivamente nossos ambientes e espalhando bondade e compaixão. Em conclusão, o Sermão da Montanha é um legado de sabedoria espiritual que oferece uma visão clara de como viver uma vida plena e significativa. Ele nos desafia a viver com integridade, a tratar os outros com respeito e a buscar a justiça e a verdade em todas as nossas ações. Ao incorporar esses ensinamentos em nossas vidas, podemos não apenas encontrar paz e propósito, mas também contribuir para a criação de um mundo mais justo e compassivo, que possamos todos nos inspirar nesses princípios e fazer a diferença em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. O Sermão da Montanha é um chamado para vivermos com amor, compaixão e propósito. É um convite para transformar nossas vidas em um mundo ao nosso redor, que esses ensinamentos impactantes
inspirem você a ser a melhor versão de si mesmo e a espalhar luz por onde passar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe seu comentário abaixo e nos conte qual ensinamento do Sermão da Montanha mais tocou o seu coração. Até a próxima, que Deus te abençoe. Um forte abraço, fiquem todos com Deus.